Olá a todos, bom dia, graça e paz. Que bom que todos nós decidimos estarmos nesta manhã aqui, em torno da presença do nosso Deus. Eu queria convidar a cada um de vocês nesta manhã, a verdadeiramente celebrarmos o nosso Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nós e através de cada um de nós e fará sobre esta igreja. E o convite que os Salmos nos diz aqui, do Salmos 47, somente o primeiro versículo fala assim: batam palmas, vocês, todos os povos, aclame a Deus com cantos de alegria. Amém? Não sei se vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais energia, teclado, violão e tal, mas nós vamos estar tendo, as palmas. E vamos iniciar então louvando, engrandecendo ao nosso Deus com palmas. Amém? Que alegria poder comemorar, mais um ano aqui da igreja, e acho que é uma alegria maior poder comemorar isso em família, em corpo de Cristo. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Eu vou estar lendo aqui o versículo, não precisa abrir, fala assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui reunidos em corpo, em família, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui nessa igreja, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando o teu corpo, a tua família, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a igreja Holiness Presidente Prudente, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, nossa adoração, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também.
Essa próxima música também ela fala um pouquinho sobre o corpo, sobre a família, e que nesse tempo vocês possam estar adorando a Deus, mas também se vocês sentirem de abraçar alguém, abrace essa pessoa que está do seu lado, fale um Deus te abençoe, e que possa estar sendo uma música que nos lembre a estar valorizando o corpo. Recebi um novo coração do ar, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declare a paz de Cristo.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Já se passaram 84 anos, né? Muitas histórias, muitos desafios, mas eu creio que Deus ainda tem grandes coisas pra gente, pra Igreja Holiness Presidente Prudente. Amém? Que nessa próxima canção a gente possa estar reforçando isso, que a gente possa estar acreditando que os planos de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso
música a gente possa estar celebrando e lembrando o quão bom Deus é, da maravilhosa graça que Ele tem por nós. Amém? Essa música, gostaria de convidar vocês a bater palma. Dá para cantar ela batendo palma. É difícil, né, ter o ritmo, mas a gente consegue. Amém? Amém. Agora vamos acelerar as palmas. Mais uma vez só as vozes, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Para me resgatar.
que queria agradecer a presença de todos e também você que está atrás da telinha e você que faz parte dessa comunidade evangélica Hollins de Presidente Prudente, que você também possa celebrar aquele que tem feito grandes coisas na sua vida e na vida da igreja, e que se sinta participante também desse tempo de celebração. E a minha oração é que esse isolamento, esse sentimento muitas vezes que impregnou na cabeça e no coração dessa geração pandêmica ou pós-pandemia, né? O nosso desejo é que você o mais rápido possível venha, né, para juntos estarmos celebrando e louvando ao nosso Deus. Amém? Então, que Deus abençoe você no seu lar, na sua casa, e que a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, também alcance o seu coração nesta manhã. Uma palavra de celebração, uma palavra de gratidão e uma palavra também de desafios que Deus tem colocado em nossos corações como igreja. Amém? 1 Coríntios 15, 17 é um texto que veio ao meu coração e diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 17. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê? Você recebe essa palavra nesta manhã? De que Deus tem concedido assim e nos capacitado para superar os desafios que cada um de nós temos enfrentado como igreja. Então, louvado seja o Senhor. E quando se fala em uma trajetória, né, como o dirigente diz, 8.4, né, 84 anos, né, a gente perseverando, né, mantendo, né, alinhados o nosso coração dentro de uma teologia saudável, cristã, bíblica, né, no mundo hoje em que o Evangelho tem se propagado em todas as cidades, países e nação, e nós como igreja também, né, firmes, né, nessa luta e nesse desafio. Então, graças a Deus pela vitória que Ele tem nos concedido mediante o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? E edificação da igreja. Nós temos uma trajetória, todos nós temos uma história. E aqui, alguém poderia desligar os holofotes, né, para nós tentarmos, né, visualizar. E eu fiz de propósito, né? 1900 bolinha, acho que não era colorido, né? Então eu fiz questão do preto e branco. E a gente precisa resgatar um pouco essa questão do preto e branco também. A vida não é só o mar de rosa, amém? Né? Tem os vales, vamos dizer assim, né? Mas aqui está, então, literalmente a edificação, né? Os primeiros pilares, né, que esta geração, né, fincou, e uma geração que o coração, né, foi aquecido, né, pela palavra, de fazer discípulos, de fazer missão, né? Então nós estamos, né, somos frutos, né, do amor de Deus, mas também somos frutos, né, de pessoas, né, que realmente vestiram a camisa, né, pagaram o preço, né, do cristianismo, e nós estamos desfrutando hoje, né, desse cristianismo como igreja e também como espaço também, né, com relação à localização, né? Então houve um envolvimento, um engajamento, né, contribuições, né, enfim, edificaram, né, a igreja. E creio que para nós hoje precisamos ter gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito, e também
o nosso coração ter gratidão, honrar as pessoas e famílias que realmente abraçaram essa fé, esse cristianismo e como resultado nós somos hoje aqui. E a própria palavra de Deus nos fala: respeito a quem respeito, né? Honra a quem merece honra. Então, toda honra, com certeza, toda glória ao nosso Deus, mas também por pessoas, famílias, né, que investiram, né, para que nós pudéssemos ter a nossa estrutura. E não somente isso, mas a gente tem um mais. Nós, como igreja, né, nós temos os nossos desafios, né, desafios com respeito a algo que nós estamos exercitando, né, sentimos de Deus, da necessidade como igreja, termos nosso planejamento estratégico, né, realinharmos novamente os nossos valores. Como igreja evangélica Hollis, quais são os nossos valores? Qual que é a nossa identidade como Hollis? O que Deus quer mediante os valores que temos entendido da palavra de Deus? E diante disso, quais são os desafios? A visão. E mediante a visão, quais são as estratégias que Deus vai estar colocando para cada um de nós? Enfim, Deus quer que nós continuamos a ser uma igreja em que Deus imprimiu um DNA, uma identidade sobre essa igreja. Amém? Deus imprimiu uma identidade nesta igreja. E precisamos, né, com zelo, com temor, com empolgação. Uma palavra que nós tivemos dificuldade no planejamento foi vibração. Com vibração, com o coração aquecido, né, mediante esses valores, essa visão, continuarmos a sermos realmente embaixadores de Cristo. Gratidão, honra, mas sonhar os sonhos de Deus. 84 anos, até aqui, Ebenezer, o Senhor derramou da tua graça, da tua proteção, permitindo que nós, né, passássemos por situações em que nós fizemos muitas perguntas. E muitas dessas perguntas, talvez, Deus não sussurrou ao seu coração. Muitas vezes, temos fases na nossa vida que parece que Deus se silenciou. E a gente fica um pouco angustiado. Mas o nosso Deus é um Deus do silêncio também. E nesse período do silêncio, nós precisamos manter firmes a nossa experiência da salvação em Cristo Jesus. Mesmo no silêncio, exercitarmos a nossa fé, a nossa esperança, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo mediante o seu olhar, que é fragmentado, que ele é marcado por fissuras, marcado pela carne, pelo pecado. Eu preciso dizer: Senhor, tenha misericórdia, me dê novas lentes para poder enxergar aquilo que precisa ser olhado e visto, não aquilo que eu desejo enxergar e olhar, mas aquilo que está no teu coração. Mas para isso nós precisamos de um alinhamento, amém? Nós precisamos estar em sintonia, né, com esse Abba, Pai. Honrar, gratidão, desafios como igreja. E aí eu queria rapidamente conversar, né, de que quando se fala em igreja, não tem como deixar de... Eu entendo que essa engrenagem ela é mais ampla, mas eu gostaria de limitar nessas 3 engrenagens aqui. Né? Hoje você está aqui como resultado, né, de um entendimento, de uma experiência que você teve, né, na Palavra de Deus. Onde a Palavra de Deus nos confrontou dizendo assim: você precisa nascer de novo.
Amém? Você se deparou com a verdade, como Nicodemos, um religioso da época, um conhecedor da lei, e vai à noite ter uma mesa redonda, um bate-papo com o Jesus Cristo de Nazaré. E o coração dele está angustiado. E Jesus, mediante as perguntas e respostas, Jesus diz: você tem que nascer da água do Espírito. Em todo momento que você tem essa experiência de entendimento, experiência do nascer de novo, então você tem a salvação. Amém? Você se tornou nova criatura. Você foi regenerado. Você foi justificado. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Você é uma noiva de Cristo. Amém? Você tem uma identidade espiritual agora. Você foi salvo pela graça de Deus. Não por obras, mas pela graça de Deus. E nessa experiência, então, você é inserido numa comunidade, numa igreja. E você hoje está aqui. Você está fazendo uma história de fé, de crença e de missão neste endereço. Rua Joaquim Nabuco. Semana passada eu falei 957. É 947. 947. Você foi inserido, você foi chamado para fazer uma história, né, da fé nessa comunidade. Amém? Mas não somente isso. Nós temos entendido de que eu sou a igreja. A igreja não se limita somente a vir aqui nos finais de semana ou participar das atividades do correr da semana e dizer assim: eu sou discípulo de Jesus Cristo. Parte, sim, porque do momento que você não vive essa terceira engrenagem, que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, você está vivendo, né, um evangelho parcial. Porque o evangelho pleno e completo de Jesus Cristo é aquele que passa pela experiência da regeneração, é inserido numa comunidade e ele caminha em missão. Quando você não caminha em missão, dentro do contexto e realidade que Deus te inseriu, seja como estudante, como um profissional, no bairro onde você mora, se você não cumpre de que eu sou esse templo e o caminho, sendo sal e luz dentro do contexto que Deus tinha colocado, você não está vivendo o evangelho pleno de Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós temos um paradigma dizendo que esse ide é para os missionários. Sim, são para eles. É para o pastor. Sim. Mas todos aqueles que experimentaram a salvação e foram capacitados nessa dinâmica dessas 4 paredes aqui. Essas 4 paredes, né, é um ambiente seguro. Amém? É um ambiente agradável, onde nós podemos expressar a nosso louvor e a nossa adoração por aquilo que Ele é e tem feito nas nossas vidas. Onde somos capacitados a aprofundarmos na palavra de Deus. E nós não saímos daqui simplesmente recitando versículos mediante o conhecimento que nós recebemos aqui. Mas que esse conhecimento gere, né, um estilo de vida no meu pensar, no meu falar e no meu agir. A começar aqui na igreja, se estende para o ambiente da família e assim vai espalhando o bom perfume de Cristo. Esse é o entendimento que eu tenho, né, tido e buscado, não somente comunicar, mas buscar vivenciar isto. Aí você pode me perguntar: pastor, isso parece que é fichinha, né? Não, não é fichinha, não é fácil.
é um grande desafio. É um grande desafio. Então é com temor, tremor, com entendimento da palavra de Deus. Deus nos dá o quê? Ousadia e intrepidez. Para saber as oportunidades que Deus tem nos dado no nosso dia a dia. Amém? Deus tem nos dado. E mediante as oportunidades que Deus tem nos dado, muitas vezes eu tenho recuado. Vou fazer só um entre aspas aqui. Na terça-feira, eu fui numa autopeças aqui. Era 8 horas, logo que abriu o comércio. E o atendente, ele estava com um semblante assim, muito assim, do tipo, dormi pouco. Enfim, segunda-feira, até o pastor acorda, perguntando, né, para os meus filhos, como o pastor Manalba acorda? Ele acorda com um semblante azedo, ao quadrado às vezes. Né? Mas enfim, o olhar, o semblante daquele atendente, me deu a entender do tipo assim, alguma coisa de acolher ele, diz do tipo assim, eu queria orar por você. Nossa, pastor, que coisa doida. É doido mesmo. O cara estava trabalhando, você vai tirar ele do serviço e tal, mas é um sentimento que veio ao meu coração, diante essas lentes limitadas, mas que Deus, né, isso chegou ao meu coração. O que eu tenho feito com isso? Não, isso aí é coisa, né, de pastor, que é um cara assim, mais espiritual. Eu sou um mortal, sou um pecador, eu sou um zero à esquerda. Então a igreja tem esse desafio, né, de experimentar a salvação, né, se vincular e construir uma história, se permitir ser conhecido e conhecer um ao outro, orar uns pelos outros, ser capacitado e caminharmos em missão, ser discípulo e fazer discípulos de todas as nações. Aí rapidamente, quando se fala em igreja, eu vejo a igreja de Gênesis. A igreja de Gênesis, não pastor, na igreja de Gênesis, em Gênesis, no princípio existia igreja? Não existia igreja, né? A gente vê que lá não existia, era uma relação do Criador para com a sua criação, Adão e Eva, era algo do face a face, a ausência da iniquidade, a ausência do pecado, a ausência da carnalidade. Então a palavra de Deus nos fala que nesse texto de Gênesis 3:8 nos dá a entender de que quando ouviram a voz do Senhor, no contexto em que eles desobedeceram o mandamento que Deus tinha estabelecido, que andava no jardim pela viração do dia, dá para entender sim, que através desse versículo, de que a relação que Adão e Eva tinha com o Criador era algo do face a face. Eles tinham uma comunhão plena, verdadeira, íntima, porque não tinha o pecado. Mas do momento que houve o pecado, então houve essa desconexão. E a gente percebe que nosso Deus é um Deus que Ele é muito intencional em direção à sua criação. Ele sempre dá a entender que Ele toma a iniciativa em direção à sua criação. Eu não tenho muita paciência às vezes com os meus filhos, graças a Deus eles são adultos, mas quando eram pequenos não tinha. Eu queria desistir da educação dos meus filhos, Guilherme e Giovanni. Falava uma vez, não coloca o dedo ali, colocava o dedo. Não acende o fósforo, acendia o fogo. Queria desistir. Giovanni, você lembra? Você lembra, né? Na Casa Verde não, lá em Suzano. Senti um ar assim, né? Assim, uma coisa assim, queimando assim. Aí fui no meu escritório lá. Estava um fósforo dentro do lixo.
e podia pegar fogo, né? Mas aí foi, quem será que foi? Meu filho, Giovanni. Faz parte, né, do processo, né, do crescimento. Mas nosso Deus é um Deus que não desiste. Apesar, né, desses erros que nós cometemos, né, pecado, é errar o alvo. Nosso Deus é um Deus que sempre está disposto a tomar iniciativa. Então, diante desse erro que Adão e Eva cometeu no jardim do Éden, e isso repercutiu a todos nós, né? Temos uma natureza adâmica. Então, Jesus, Deus, toma essa iniciativa dizendo assim: eu quero tabernacular no meio de vocês. Então, teve uma fase em que, né, Deus estabeleceu o tabernáculo no povo de Israel. E naquela jornada de 40 anos, né, esse povo então tinha que construir, montar e desmontar o tabernáculo. E nesse tabernáculo então era representação, ou, né, existia a Arca da Aliança, de outros símbolos, elementos, onde a presença de Deus era manifestada. Através da nuvem, através do que mais mesmo? Coluna de fogo, isso, né? A presença de Deus era visível naquele povo. E Êxodo nos fala então: e me farão um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. E somente o sacerdote, ele tenha, né, esse acesso à presença, né, do Santo dos Santos. E a gente percebe que no decorrer da história houve um homem chamado Davi, e diz: puxa, a minha casa é tão bonita, olha o templo de Deus tão assim, merrequinha, né? Vamos construir um templo decente para a presença de Deus. E aí, eles construíram então, na época de Salomão, finalmente terminou. Em 2 Crônicas fala assim: porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome. É um Deus que, né, tem essa iniciativa em direção à sua criação de amar, se manifestar em direção. Aí muitas vezes o homem quer dar um jeitinho, né? Mas a gente percebe que a partir desse tempo então, a igreja, a construção em si, né, era estabelecida, isso tinha um endereço fixo. E aí, pensando em nós hoje nós somos, né, uma igreja que busca esse momento do face a face. Nós não vivemos mais esse período de montar e desmontar o templo. Nós nos reunimos num endereço fixo, mas Deus, em Cristo Jesus, Ele nos trouxe uma nova realidade do que é ser igreja. E em Cristo Jesus, então, nós entendemos através de João 1,14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Deus enviou o seu único Filho e se fez homem, se fez pecador em nosso lugar. E as pessoas perguntavam: mas na nossa época o pessoal adorava nesse monte. Uns falam aqui, aí Jesus responde: Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nós vivemos esse tempo do Cristo encarnado, do Cristo que habita em cada um de nós, pelo seu Espírito, porque eu e você somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Sendo igreja do Cristo encarnado, então, queridos, se somos essa igreja, se somos essa noiva, se somos esses discípulos desse Cristo, né, que habita em mim, em nós, fica então
alguns desafios para cada um de nós como igreja ao completarmos mais um ano de vida. Efésios 5, 15 a 20. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará a descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, queridos, igreja saudável, uma igreja que entendeu e que vive essa experiência da salvação, desse Cristo encarnado, em que nós somos templo do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu e você temos um modo de ser gente. Eu e você, em Cristo Jesus, se somos templo do Espírito Santo de Deus, nós temos um novo estilo de vida. O meu pensar, o meu agir é diferente. Amém? Vocês estão entendendo? Eu me tornei uma nova pessoa. Eu me tornei um novo homem. Amém? Você, mulher, se tornou uma nova mulher em Cristo Jesus. Aquela mulher que cobrava as coisas, o cartão de crédito. Tem alguma mulher que pede cartão de crédito para o marido? Não, pastor, eu sou uma mulher pós-moderna. Eu tenho minha própria profissão, né? Eu tenho meu próprio sustento, não dependo mais do meu marido. E ponto final. Será que tem essa configuração de relacionamento nos dias de hoje? Acho que não, né, pastor? A mulher sempre, né, vai depender, né, vai ser submissa. Amém? Mas enfim, ser um novo jeito de ser gente. Por quê? Porque o texto no versículo 15 nos fala: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Uma outra versão fala tolo. Que o meu jeito de ser gente não seja nécio, não seja tolo, não seja imprudente, mas sábio. E a palavra de Deus nos fala assim, né? Essa questão do ser sábio. O que ouve a palavra coloca em prática, é o prudente. O que não ouve é insensato. Então a sabedoria, né, não é simplesmente você recitar versículos, mas que essa verdade venha transformar, né, o meu estilo de vida. Não é simplesmente ter um conhecimento por conhecimento. Tá? Tem pessoas que têm uma simplicidade nas Escrituras, mas que dá de quase 7-0 em relação ao meu estilo de vida. Uma igreja saudável é uma igreja marcada, né, por esse entendimento, por essa sabedoria. E as características desse homem ou dessa igreja, de uma pessoa que é sábio. Versículo 16 nos fala assim: é uma pessoa que administra, ele faz com que, o quê? Ele dá importância a essas coisas que têm verdadeiro significado. Eu sou um indivíduo assim, que quer fazer N coisas no dia. Tem coisas que estou fazendo que na verdade não é prioridade, e eu estou lá fazendo.
Mas uma pessoa, né, que é sábia, que é sábio, ele administra o seu tempo. Em que situação, em que circunstâncias? Em dias maus. Uau! Em dias maus, em tempos complicados, difíceis, ele resgata uma pérola diante daquela situação. Tempo, ocasião, oportunidade em dias maus. Esse é o homem, a mulher com sabedoria. Administra, né, o kairos, do tempo de Deus. E esse homem sábio também, ele entende a vontade de Deus, versículo 17. Qual a vontade de Deus diante dos conflitos, doenças, angústias desta vida? Você consegue enxergar, perceber a vontade de Deus mediante as situações cinzentas da vida? Muitas vezes a gente não consegue, não é verdade? Porque a gente acaba sendo tragado e consumido por esse mundo, né, momento cinzento que a gente vive. Mas o texto nos fala assim, que mesmo mediante a tempos maus, você percebe a vontade de Deus. Eu queria fazer novamente um parênteses aqui. Como a igreja sabe, eu estou num processo de fazer um check-up na minha saúde. Graças a Deus, meu coração está bem. Amém? Fiz o check-up, graças a Deus, tudo bem. Aí vai no consultório fazer os exames e tal, sonda de cá, sonda de lá e tal. O doutor lá, o profissional falou, o senhor fuma? Quase eu respondi uma coisa aqui, mas... Não fumo. Então, temos um nódulo aqui no seu rim direito. E eu quero dizer, eu tinha. Amém? O médico falou, você tem um nódulo nesse rim. Agora eu estou em Cristo, ele falou, eu tinha esse nódulo. Amém? Tudo bem. Entender a vontade de Deus nesse contexto de saúde. Aí ontem a minha esposa, lá na cozinha, ela é muito boa, né, de manuseio da faca. Aí acho que eu devo ter assim provocado ela. Devo ter provocado ela. E ela então, dedinho, deu um corte. Como estava compartilhando de manhã com o Wanderson, né? A mulher é mais centrada, né? O homem, qualquer beliscãozinho, espinho, fica, espinho aqui e tal, né? Mas ela permaneceu firme, passou 2 horas, 3 horas, amor, acho que está inchado e o dedinho não está se movendo mais. Aí fomos lá no hospital, fez o atendimento e, enfim, teve um corte, né, um profundo, e ela vai ter que, nessa semana, fazer um pequeno procedimento cirúrgico aqui. Oh Deus, que cenário, né? Puxa, e eu tenho que pensar no final de semana, né? Eu tenho que, né, ver, organizar e tal. Senhor, como entender a vontade de Deus mediante a tempos cinzentos? Precisamos de sabedoria. A vontade de Deus com certeza está na palavra de Deus. Amém? Josué 1:8. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Conhecer a vontade de Deus é nós folhearmos, né, mergulharmos, nos relacionarmos, né, com essa verdade. Finalizando então, igreja saudável, 2 pontos, tem discernimento, sabe lidar com a vida, mesmo em tempos difíceis, porque o coração está alinhado com o coração de Deus. E por fim, uma igreja saudável é uma igreja controlada pelo Espírito Santo. O texto, versículo 18, fala assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Numa outra versão fala essa questão da dissolução. Você tem uma vida desgovernada, sem controle.
mas enchei-vos do Espírito. Então a pergunta que precisamos responder: quem tem controlado a sua vida? E é interessante que o apóstolo aqui, em Efésios, então, ele faz várias comparações, né? Me parece que são 8 comparações que ele faz mediante uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, né? Do tipo, se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se as suas palavras, suas conversas eram 100% voltadas para as coisas, né, que não edificam o outro, a si mesmo, já deixo de falar essas baboseiras. E por fim, então, ele chega nessa questão: se verdadeiramente você foi salvo, você não se enche, né, ilustrando, do vinho. Você não se embebeda com o vinho. Eu vou fazer uma pergunta muito difícil e teológica aqui. Você já ficou bêbado? Alguém já ficou bêbado aqui? Tá bom, sim. Ou você nasceu num berço cristão, que nasceu num berço cristão, e aí você nunca, né, teve essa experiência. Mas você deve ter, vamos dizer assim então, você deve ter conhecer amigos que se embriagam, sim ou não? E que, o termo como que é mesmo, Giovanni? O termo, pelo menos na minha época, né, Caô, o cara está manguaçado, né? Está chapado, né? Está chapado. E uma pessoa chapada, você percebe que ele perde o eixo de ser Jessé. Ele se transformou numa outra pessoa. Eu sou uma pessoa assim mais centrada. Quando eu sou tomado pelo álcool, aí eu começo a falar. Se eu não sei gritar, eu começo a gritar. Por quê? Deixou de ser Jessé. Ele está sendo controlado, conduzido pelo álcool. E aí o apóstolo então ele faz essa comparação. Você precisa ser controlado. Controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se você é controlado pelo Espírito Santo de Deus, então você naturalmente, você começa, Gálatas 5, produzir os frutos do Espírito. Amém? Que é a paz, a alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E vai indo. Porque quem conduz, né, é o Espírito Santo de Deus. É Cristo na minha vida. E aí finalizamos então, né? Hoje declaramos que somos a igreja do Cristo, né, do Cristo de Nazaré encarnado. Amém? Vamos ler todo mundo junto aqui? Vamos ficar todo mundo de pé neste momento? Vamos declarar, né, esse 2 Coríntios 3,18, está na versão A Mensagem. Somos transformados como o Messias e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. 2 Coríntios 3,18. Pai, muito obrigado por esse tempo de celebração, de adoração e de nós nos alinharmos o nosso coração e a nossa mente na Tua Palavra. Queremos, em nome de Jesus Cristo, declarar que somos novas criaturas em Cristo Jesus e de que nós queremos, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, nos enchermos do Senhor, nos enchermos do Teu Espírito, da Tua vontade, da Tua sabedoria, Senhor, ó Pai, para realmente sermos uma igreja
gente, pessoas, maridos, profissionais, esposa, filhos, uma geração, ó Deus, melhor e saudáveis, Senhor, ó Pai, em que possamos continuar a anunciar, ó Deus, essa beleza, essa verdade, esse milagre, esse poder, esse amor para pessoas, amigos, parentes, dentro do contexto que cada um de nós somos inseridos. Por isso nós oramos, celebrando, gratos e recebendo essa verdade nesta manhã. Toda honra, toda glória a Ti somente em Cristo Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar? Ok? Podemos ter um tempo de louvor e adoração, com uma apresentação.
Que bênção, que bênção, que bênção mesmo. Louvado seja o Senhor. Que Deus continue a levantar nessa comunidade, nessa igreja, mais pessoas, homens, mulheres, crianças, né? Com esse dom que Deus tem imprimido em cada um de nós, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Ok, queridos. Quando nós decidimos fazer esta celebração dos 84 anos, na verdade nós pedimos para o pastor, enfim, fizemos uma lista dos pastores, né, que passaram aqui na igreja, para poder trazer uma palavra, né, de edificação, de gratidão. Nós alistamos alguns nomes, mas a maioria, né, desses nomes, ou dessas pessoas, por causa da distância e principalmente por causa da saúde, né, não puderam, né, vir. E aí então Deus nos deu uma estratégia de que eles pudessem então fazer um vídeo, tudo bem? E cada um deles vai falar 50 minutos. Posso ver um glória a Deus? Só o pastor vai ficar aí então, né? A gente vai almoçar, né? Mas vocês percebem que esse pastor que nos fala assim, tem um objetivo, né? Às vezes, né? E muitas vezes confuso também. Mas eu estendi o convite e falei, meus queridos amigos, irmãos, gostaria que vocês dessem a saudação em 3 minutos, com uma introdução e um ponto só, nada de 3 pontos, tá? Então, introdução, um ponto e concluir, né? Alguns acho que passaram mais de 3 minutos, né? Aí o pessoal deu uma ajeitada, né? Para que desse 3 minutos. Mas enfim, que apesar, né, de ser, né, online ou vídeo, né, vamos crer que são palavras, né, que são lançadas, palavras de bênção lançadas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Então que você possa acolher essas palavras, palavras de bênção, palavras de exortação, palavras, sei lá, mas que você possa receber isso no coração de vocês. Amém? Então vai ser um momento nostálgico. Eu gostaria que o pessoal do acolhimento, né, pudesse distribuir lencinhos aí para o pessoal, que vai começar a gotejar lágrimas, né? Tudo bem? Podia desligar o holofote também ali, né? Graça e paz, irmãos. Estou me sentindo imensamente privilegiado por poder trazer breves palavras nesse momento muito especial desta igreja. Os nossos parabéns. Parabéns a essa amada igreja, e hoje com certeza é mais amada ainda. Quero louvar a Deus por esses 84 anos de caminhada, certamente com acertos e também com erros. Quero deixar um texto bíblico em Salmo 127, versículo 1, que diz: Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui é enfático que quem edifica a igreja é senão um só, o Senhor. Queridos irmãos, busquem ser cheios do Espírito Santo e sejam uma igreja segundo o coração de Deus. Que Deus os abençoe ricamente, que Deus continue a usá-los para que a palavra de Deus, através da vida de cada um de vocês, através da igreja como corpo, possa alcançar muitas vidas. Deus os abençoe. Mais uma vez, os nossos parabéns. Grande abraço a todos. Olá, irmãos de Presidente Prudente. Graça e paz. Que bom que a igreja está em festa, né, por esses dias. Gostaria de poder estar aí com os irmãos, se não fosse tão distante. Sou grata a Deus pelo tempo que estive aí em Presidente Prudente, servindo ao Senhor com a amada igreja. Deus me abençoou grandemente nessa cidade, através da vida dos irmãos. E uma qualidade que eu guardo da igreja é que essa igreja sempre foi amorosa, prestativa, servindo com alegria. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Quero deixar à igreja um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Que os irmãos permaneçam firmes mesmo em meio a todos os desafios. Que a graça do Senhor seja sobre vocês ricamente. Beijo a toda a igreja. Deus abençoe. 愛するプルデンテ教会の皆様、今日は84年の教会の誕生日を祝うことができることを感謝いたします。特に私たちはコロナウイルスの病気の中を通されました。ある方々は本当に愛する方を天に召され、悲しみの中を通されましたけれども、神様の慰めを祈ります。また、病気の苦しい中、また、クアレンタテーナというイゾラメントの中を通されました。しかし、私たちは永遠の命の希望に生きることができますから感謝いたします。これから先もいろいろなことが起こると思いますけれども、神様がいつも守ってくださることを信じて進みましょう。聖書の中に絶えず祈りなさいとあります。難しい問題も悲しい問題も苦しい問題も祈れば道が開かれて感謝することができます。そうすれば喜ぶことができると思います。新約聖書の第一テサロニケ5章16、17、18の御言葉はいつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことを感謝しなさいとあります。神様は今日までこの教会に多くの先生方を送ってくださり、また救われる人々も与えてくださり、共に教会の奉仕ができたことを感謝いたします。私もテレーザもこの教会の皆様に愛され、また協力してくださり、支えられて奉仕できたことを感謝しております。将来も神様が教会の一人一人を守ってくださり、どうか聖霊が知恵と力と愛を一人一人に与えてくださり、
新しい人が起こされ、救われ、そして教会の宣教の技が祝されることをお祈りいたします。アーメン。Nossos parabéns à Igreja de Presidente Prudente, que completa 84 anos, nesse 84º aniversário da igreja. E eu passei aí nessa igreja como pastor por 8 anos, né? No período de 2012 até o ano de 2019. E eu sou fruto dessa igreja, eu nasci em Presidente Prudente, eu sou prudentino. A minha formação cristã foi na igreja de Presidente Prudente. Eu sou muito grato por essa formação, por aquilo que eu aprendi a respeito de Deus, né? E eu creio que eu levo isso para o resto da minha vida como aprendizado. E nesse período que eu passei aí na igreja, agora como pastor, nesses 8 anos, eu vi na igreja um grande potencial, né? Um potencial para alcançar a comunidade, potencial para expansão, potencial para alcançar vidas. E um versículo que veio na minha mente foi Salmo 125, versículo de 1 até o versículo 12, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Né? Como o texto diz, confia no Senhor, creia que Deus pode fazer grandes obras na igreja de Presidente Prudente, na cidade de Presidente Prudente, na família de vocês. Creia que Deus pode fazer através de vocês, né? Como na física, né? Que foi um curso que eu fiz. A gente fala de energia potencial, mas a energia potencial em si, né, ela é algo estática, é parada, mas ela tem que gerar ação, tem que gerar movimento, né? Então que possa colocar isso em prática, esse potencial possa ser colocado em prática, movimento, ação, atitude, para que Deus possa permitir usar a vida de vocês, usar a igreja. Então, nesses 84 anos de história, né, uma história de grande aprendizado, né? Então, agora, eu creio que é hora de colocar tudo isso em prática, o que Deus tem ensinado, né? Como diz o salmista, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Que Deus esteja com vocês, né? Então creia nessa palavra do salmista, né, que o Senhor Deus está cuidando da igreja, cuidando de vocês, que Deus possa realmente abençoar e que Deus possa tornar esse potencial em algo prático, no sentido de alcançar vidas, no sentido de levar pessoas a ter um encontro com Deus, né? E que Deus possa escrever novas e belas histórias, né, ao longo de gerações. E que Deus possa deixar transformar esse potencial em ação, né? Eu creio que está chegando esse tempo, né? Tempo de uma nova época, uma nova etapa na vida de vocês. Então que Deus abençoe, que Deus possa estar abençoando essa igreja, essa amada igreja e a vida de vocês. Amém? Olá, queridos irmãos e irmãs da Hollins de Presidente Prudente. Parabéns pelos 83 anos de história, 83 anos de missão. Deus os abençoe ricamente. Sempre que tenho oportunidade, não canso de fazer e mais uma vez quero agradecer a vocês por terem sido parte ativa na minha formação. Os anos que passei aí como seminarista, fui acolhido como um filho, fui muito bem tratado e vocês contribuíram muito na minha formação. Guardo no meu coração e nunca esquecerei da forma carinhosa como essa igreja me acolheu. Nesse tempo de celebração, mês de julho, nós lembramos que completamos 97 anos de missões. Uau, 97 anos de missão no Brasil, caminhando para 100. Desses 83, a Igreja de Prudente tem tido parte ativa, parte importante na história. E ao lembrar dessa data, me ocorreu a frase que o pastor Manobi disse assim que chegou no Brasil: agora inicia o meu trabalho de evangelização. Isso me faz pensar que essa é uma tarefa inacabada. Ainda não terminamos essa missão. Nós recebemos esse legado
de história, de vitória, mas também de responsabilidade. E nesse pequeno vídeo que eu estou gravando, eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã da Honra Prudente, a refletir que eu e você temos parte nessa tarefa inacabada. Pense nos seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, seus vizinhos, pessoas com quem você cruza que não conhecem Jesus. Eles são parte da tarefa inacabada. E eu e você somos convidados a nos compromissarmos com o Senhor da Seara para poder anunciar o Evangelho a essas pessoas. E ao pensar nessas coisas, eu fui levado a um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus 6:21, que diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E essas duas coisas somadas me faz pensar o que nós temos priorizado, aonde nós temos colocado o nosso coração. E o convite do Senhor para mim e para você, nessa manhã de celebração, é refletirmos aonde temos colocado o nosso coração. E o convite de Deus é para que eu e você coloquemos na missão e possamos ser parte ativa no cumprimento da missão inacabada. Deus te abençoe, que muitos anos venham de alegria, de celebração e de festas na presença do Senhor. Amém.